Olá pessoal, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Dá um alô nos comentários aí para saber se vocês estão me ouvindo bem. Sejam bem-vindos. Live do canal Geografácil. Vamos resolver 6 questões para o Enem. Ok, vamos comentar, mostrar as imagens direitinho. E eu espero que nas próximas lives, vocês possam pautar, trazer as dúvidas, ok? Então, nessa primeira live eu estou pautando, estou trazendo questões do Enem de 2018, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Eu vou apanhar um pouquinho aqui, mas vocês vão entender que a molecada é que domina a tecnologia, ok? Tá? Então, vai botando nos comentários. Vamos para a questão número 56 de 2018, que trata sobre cartografia. Tá? Então, vamos lá. Questão 56. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema, desculpe. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí o enunciado. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Então, nós vamos ter a opção A, esse tipo de representação cartográfica. Tá? Na opção B, nós temos esta outra representação cartográfica. Na opção C e D. E, finalmente, a opção E. Ok? Deixa aí na minha captura de tela. Eu vou explicar. Na opção A, turma, nós vamos ter um bloco diagrama. Tá certo? Vamos voltar lá. Na opção A, nós vamos ter um bloco diagrama. Tá certo? Estou tentando colocar aqui, vou apanhando um pouquinho, mas estou tentando colocar na tela para vocês um outro exemplo de bloco diagrama. Deixa eu ver se vai. Beleza. Esse é um exemplo de um bloco diagrama. É uma representação cartográfica, a famosa 3D. Você tem comprimento, largura e profundidade. Por isso ele é chamado de bloco diagrama. Tá? Comprimento, altura, largura de parte da superfície da Terra. Vamos para a opção B. Deixa eu pegar a captura de tela aqui. Ok, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou procurar ser o mais breve possível para que nós ganhemos tempos, ok? Então, nós temos a curva de nível na opção B, ok? A curva de nível tem uma representação aí didática de uma mão, onde ele traça as isolinhas, são as linhas de mesma medida. Observe aí na opção B, a partir destas linhas, dessas isolinhas, são linhas de mesma cota altimétrica, de mesma altura, elas vão ser juntadas, e a partir dessas linhas, cada uma com uma cota diferente, vai poder se fazer uma perspectiva tridimensional, como na figura de cima. Vocês podem ver o tracejado subindo, e aqui já uma forma sólida de um relevo semelhante ao pão de açúcar, ok? Então, essa é a curva de linha, é uma carta de perfil topográfico em curvas de linha. Na opção C, vamos voltar lá para a opção C. Vamos avançar para a opção C. Nós temos aí uma representação fora das reais dimensões dos territórios. Nós temos o continente americano, o Canadá lá no topo estreito, nós temos os Estados Unidos representados de uma forma bem grande, comparando com os outros países.
Depois o México descendo, a América Central, chegando a América do Sul e o Brasil configura entre os maiores, tá? Então, esse é uma projeção que depende de um determinado título. Depois nós vamos entender, ok? Na opção D, nós temos um perfil topográfico, ok? Perfil topográfico longitudinal, tá? E finalmente a opção E, nós temos uma carta cadastral da prefeitura com detalhes da organização do arruamento, os quarteirões, a disposição das ruas, tá? E aí, turma, vocês podem colocar nos comentários, por favor, qual é a opção que você acredita que seja? Deixa eu retornar, sim, a A. A, nós temos o bloco de diagrama, depois a opção B, opção C, D e E. E aí, galera? Mas eu não expliquei ainda as outras, né? Deixa eu explicar as outras aqui rapidamente. Desculpa, porque ainda estou pegando macete, tá? Me perdoem aí o pessoal, pessoal que está acompanhando, os espectadores, tá? Estou aprendendo ainda. Bom, deixa eu explicar o que é uma anamorfose. Uma anamorfose é uma representação de uma superfície qualquer. Nesse caso aqui é o mapa mundi, ok? Sempre numa anamorfose, galera, o tema do mapa é quem vai dar o dimensionamento da superfície. Se nós falarmos se nós fizermos um mapa, quantidade de jogadores de futebol que ganharam Copa do Mundo. Obviamente, o Brasil, como maior ganhador de Copa do Mundo, vai aparecer aqui como maioral, maior superfície, porque como é pentacampeão do mundo, né? Vão aparecer vários jogadores. E os países que não conseguiram ganhar nenhuma Copa do Mundo vão ser representados bem pequenininhos, ok? O segundo maior ganhador, que é a Alemanha, depois Itália, os outros campeões mundiais, serão representados na proporção, ok? Da anamorfose. Então, esse é o sentido da anamorfose. Você construir um mapa a partir a partir do tema, a partir do valor que ele vai ter no mapa, tá bom? Dúvida, gente? A gente volta, ok? Deixa aí nos comentários. Perfil topográfico, perfil topográfico transversal, quando atravessa o objeto que nós queremos realçar, e longitudinal, que é o corte ao longo, ok? Essa é a opção D. E a opção E, a carta cadastral que eu falei para vocês, tá? Deixa eu mudar aqui. A carta cadastral trará os elementos de arruamento, como eu havia dito, os quarteirões, a disposição dos quarteirões, dos bairros, etc. Ok? E aí, qual que vocês acreditam que seja? Opção A, opção B, C, D ou E? Vamos lá. Eu grifei aqui a forma dos objetos é distorcida. Por aí vocês já conseguem matar, não é verdade? Pelo que eu expliquei aqui. A área das unidades espaciais é alterada de forma proporcional ao valor. Valor de quê? Valor do tema do mapa. Lembra que eu falei da Copa do Mundo? Os países que mais ganharam Copa do Mundo vão ficar em destaque nesse mapa. Os países que não ganharam Copa do Mundo não vão sequer aparecer direito, tá bom? Então, ficou fácil, galera? Parabéns para você que assinalou a opção C, anamorfose. Você veja aqui, esse título aqui é de Produto Interno Bruto, ok? Obviamente, os Estados Unidos é um país mais rico do mundo, no mapa das Américas ele vai sobressair. Depois nós vamos ter o Brasil. O Produto Interno Bruto do Brasil é maior que o Canadá. Não significa que sejamos mais ricos, mas nesse item de produto interno, nós estamos à frente dos canadenses. Depois vem os mexicanos e aí os outros países subsequentes. Ok?
Pessoal, deixa a dúvida nos comentários, por favor, tá bom? Deixa eu mudar para outra questão. Nós vamos para uma questão, galera, de ciclones tropicais. Deixa eu achar esse camaradinho aqui. Isso, achei, que beleza. Ciclones tropicais. Já vou mudando aqui a captura de janela, já para ficar no esquema, que eu já estou ficando nojento quanto a isso. Bem, galera, questão 63 do Enem de 2018, trajetória de ciclones tropicais. A climatologia, você tem várias playlists lá no canal Geografácil, tá? Você tem playlist de climatologia, playlist de geomorfologia, você tem 22 playlists lá que com certeza vão te ajudar, tá bom? Trajetória dos ciclones tropicais. Você tem um mapinha de representação onde o fenômeno está representado nessa mancha branca, ok? Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial, grifada aí no texto, grifei, do fenômeno representado? Então, nós vamos ter que apontar qual é a condição necessária para que os ciclones tropicais se desenvolvam. Deixa eu ir lá na captura de janela, que eu já estou ficando enjoado. Captura de janela. Formação de um ciclone é muito semelhante ao furacão, pessoal. Ocorre. Os ciclones e furacões têm a mesma formação e origem, é no mar. Quando as águas atingem 27 graus centígrados na superfície, começa a evaporar. Da evaporação, eles vão da água aquecida para as camadas mais frias. Esse choque térmico frio e quente é que vai começar a promover a formação desses vórtices, dos vórtices aqui que a seta indica. Ó. Essa diferença de temperatura é que vai fazer com que a existência desses vórtices, ok? Então, a água condensada vai liberar muita energia e criar uma zona de baixa pressão. Baixa pressão, frio, tá? Pressão não tem a ver com temperatura. A gente tem a mania de achar baixa pressão, frio. Alta pressão, calor. Não. Nesse caso é o inverso. Baixa pressão, calor. Alta pressão, frio. Aí também me enrolei. Baixa pressão, frio. E alta pressão, calor. Então vamos lá. Seguir com a leitura. Opção A. Cobertura vegetal com porte arbóreo. Quero chamar a tua atenção que o fenômeno se desenvolve, como dito no slide, no mar. Então, quer dizer, a opção A, você já tem que olhar com ela um pouquinho meio torto. Tá bom? Opção B. Barreiras orográficas com altitudes elevadas. Opção C, pressão atmosférica com diferença acentuada, que eu já dei um spoiler para vocês. Tá? Opção D, superfície continental com refletividade intensa. E opção E, correntes marinhas com direções convergentes. Deixa eu vir aqui na captura de tela, captura de janela, melhor dizendo. Bom, furacões, ciclones e tufões. Quase a diferença, você tem em verde os furacões, em vermelho os ciclones e em verde os tufões. Cada região vai chamar de um jeito, ok? Todos eles ocorrem na faixa equatorial, próximo à linha do Equador. Tá? Por isso que é ciclone tropical. Também temos ciclones extratropicais e ciclones subtropicais que nós vamos trazer mais à frente, ok? Então, a formação ao longo do Equador. Daí já te dá uma pista de que é uma região, como vou mostrar no próximo slide, é uma região com grande incidência, é uma zona muito aquecida. E aí você vai ter ventos menos quentes vindo da zona temperada, do norte e do sul, tá? Entrando em choque com essa zona térmica tropical
de alta intensidade dos raios solares e com alta temperatura. Então, basicamente, esse choque térmico é quem vai caracterizar a formação dos ciclones e dos furacões. Ok? Deixa eu ver aqui, aqui já é uma outra questão, já estou invadindo a outra questão. E aí, galera, qual das opções vocês acreditam que seja a formadora dos ciclones tropicais? A causa desse, o ciclone tropical é o resultado do fenômeno. Qual vai ser a causa? 10 segundos aí para botar nos comentários. Para você que optou pela opção C, acertou, tá? A formação dos ciclones tropicais, se cair, nós já saberemos que ocorre graças à pressão atmosférica com diferença acentuada. É claro, ele deveria colocar aqui diferença acentuada de temperaturas, porque nós vamos saber que é nesse choque de ar frio da superfície do mar, perdão, com a evaporação da água da superfície do mar quente, com choque à medida que sobe na atmosfera, na troposfera, você tem esse choque de temperaturas e você tem essa formação de vórtice. Deixa eu voltar lá na formação de vórtice. E aí você tem a formação do ciclone. Tá? Você tem a formação do ciclone. Ok? Nas áreas subtropicais, nós vamos ter choque com massas de frente fria, e assim como também nos ciclones extratropicais. Ok, galera? Dúvidas, deixa nos comentários, tá bom? Vamos avançar para a terceira questão, que inclui geografia urbana, questão 53, do Enem de 2018 ainda, que nós vamos analisar uma questão de geourbana, tá? Palavra-chave aí, eu fiz alguns grifos no texto, ao longo do texto, que vão dar algumas pistas sobre, não vai dar a resposta em si, mas darão pistas quanto à resposta. Obviamente, não são todas as questões que vocês vão ter essas pistas, ok? Então, vamos lá. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Tá? A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto aplica-se pela opção A, expansão de áreas metropolitanas, opção B, emancipação de novos municípios, opção C, consolidação de domínios jurídicos, opção D, articulação de redes multiescalares e a alternativa é redefinição de regiões administrativas. Para essa questão, galera, deixa eu fazer uma revisão rapidinha da chamada hierarquia urbana. Tá? Nós tínhamos no esquema clássico da hierarquia urbana a metrópole nacional, que essas cidades não deixaram de existir da hierarquia urbana. Tá? Metrópole nacional, um exemplo no Brasil, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A metrópole regional, nós podemos citar Porto Alegre, Salvador, tá? Belo Horizonte. Centros regionais são cidades menores, comparadas à metrópole regional, comparadas às capitais, mas que têm grande importância, como Camaçari, na Bahia, Ilhéus, ok? A cidade local, que já tem uma infraestrutura menor do que o centro regional, e, por fim, a vila. Então, nós tínhamos camadas, como o texto fala,
camadas sobrepostas umas às outras, onde você tem praticamente como no exército uma hierarquia. A metrópole nacional ditando os fluxos que iriam para as metrópoles regionais, que aí redefiniriam, redistribuiriam esses fluxos para os centros regionais e assim sucessivamente, tá? Então você tem, no caso, entre a cidade local e a metrópole nacional, você tinha uma relação de logística estanque. Você não tinha um contato direto, isso na tradicional, tá? Olhando para o lado, no esquema clássico atual, nós vemos que a metrópole nacional, turma, ela vai ter uma logística conectada, né, interdependente, ou seja, mútuo, com a maioria das outras cidades que no esquema clássico tradicional não teria. E que hoje, com a globalização, com os fluxos sendo mais difundidos, com a evolução das comunicações e dos transportes, nós vamos ter essa interconectividade. Aqui ficou de fora a vila, por questões de não ter tanta demanda, tanta necessidade como a cidade local. O que tiver na cidade local vai satisfazer as necessidades da vila. Mas as cidades locais já têm uma conexão direta com a metrópole nacional. Deu para relembrar aí da hierarquia urbana? Conteúdo do 7º ano, do 2º ano, tá? E aí, turma, pergunta, qual seria então a resposta? 10 segundos aí para vocês colocarem nos comentários. Vamos lá. Parabéns se você assinalou a opção D de dado, a articulação de redes multiescalares. Tá? Se você nós vemos aqui, ó, olha as pistas que você tem no texto, tá? Grandes centros urbanos se ligavam, beleza, por si próprios. Economias lentas. Economias lentas significa que até sair... Até você sair da metrópole nacional até chegar ao centro regional ou à cidade local, era uma logística muito demorada, eram tempos lentos. Até chegar à vila, então, meu camarada, meu Deus do céu. Então, com a evolução dos transportes, né, das comunicações, da globalização, internet, GPS, todo esse volume de tráfego de informações, foi possível fazer com que a cidade local não dependesse mais dos centros regionais nem da metrópole regional para poder adquirir os serviços. A cidade local já pode se conectar diretamente à metrópole nacional. Ok? Deu para recordar alguma coisa aí de hierarquia urbana, galera? Tomara que sim, tomara que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, por favor, coloque aí nos comentários. Por gente, não entendo nada não. Mas eu pretendo aparecer sim. Então vamos lá. Agricultura, questão 86. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país, no caso Brasil. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Opção A, subsidiar os cultivos de base familiar. Opção B, favorecer as práticas de fertilização química. Alternativa C, restringir o emprego de maquinário moderno. Opção D, controlar a expansão de sistemas de irrigação. Alternativa E, regulamentar o uso de sementes selecionadas.
Vou mostrar slides de um por um para nós podermos aí, vocês poderem colocar a opção de vocês nos comentários. Agricultura familiar. Agricultura familiar, turma, um governo que investe em agricultura familiar, olha aí. Você imagina se esses agricultores quebram, quantas pessoas seriam para a cidade? 3 pessoas, né? 3 pessoas que entendem de plantar, não entendem de tecnologia, por exemplo. Então teriam grandes dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Então, galera, a agricultura familiar, ela diminui o êxodo rural e o inchaço urbano, além de gerar empregos a toda a família, tá? Subsidiar significa ajudar com financiamento, em dinheiro, em máquinas, em assistência técnica, principalmente assistência técnica. Não adianta você dar terra para as pessoas plantar e simplesmente largar elas no meio do mato. Você tem que ter uma assessoria técnica, tá bom? Mudei de slide para a opção B, fertilização química, né? A fertilização química é largamente utilizada na agricultura comercial moderna, especialmente na região sudeste, tá? Aí nós temos uma imagem de um avião, de uma pequena aeronave, fazendo aplicação para uns agrotóxicos e para outros defensivos químicos, né? Depende da sua corrente ideológica. Eu acredito que os agrotóxicos ou defensivos químicos são importantes se colocado numa proporção adequada, são importantes para evitar as pragas e permitir que a gente possa encher a barriguinha, né, pessoal? Opção C, estou mostrando aí, mudei o slide para vocês. Opção C, o maquinário moderno é outra característica da agricultura comercial moderna. Se o governo dificulta a aquisição de maquinário, pode comprometer a safra e também a balança comercial. No caso do Brasil, gente, o agronegócio responde por uma boa porcentagem da balança comercial brasileira e consequentemente, do superávit, ok? Que é o lucro da balança comercial, que também vamos ver uma questão dessa mais para frente, tá? Na opção C, mudando aqui, a opção C, nós vemos aí um pivô central, tá? Uma figura de um pivô central, que é um pivô que vai irrigar uniformemente. Você vê que é uma vasta área, tá? Que ele precisa irrigar, ok? Então, o maquinário moderno, restringir o maquinário moderno, ele é uma outra característica da agricultura comercial moderna. Se o governo dificultar a aquisição de máquina, é a mesma coisa da opção B. Vai comprometer a safra e vai ficar no prejuízo. Então não seria aí uma atitude muito, né? E opção D. Vamos lá para a opção D. Captura de tela. Não me perdi aqui, turma. Isso, na opção D. Não, nessa não. É essa aqui. A opção D, controlar a expansão dos sistemas de irrigação. Como mostrei lá no pivô, né? Vamos voltar lá no pivô. Se ele restringir, se o governo restringir em certas bacias, galera, em certas bacias hidrográficas, como no caso da bacia do São Francisco, que você tem um conflito pelo uso múltiplo da água, o controle da irrigação ainda é aceitável, mas em outras bacias que você tem uma oferta hídrica, né, satisfatória, não justifica o governo tentar controlar a irrigação, porque vai comprometer a produção, tá? E na opção na alternativa E, você tem sementes selecionadas. É uma outra prática, galera, que não é da agricultura familiar, e sim
da agricultura comercial moderna, grandes empresas e que trabalham na melhoria de sementes, em pesquisas, etc. E no caso aí, qual seria então, qual seria então a sua opção? Deixa aí no comentário, 10 segundos, vamos lá. Para você que assinalou a opção A, beleza, você está indo bem, moleque. Show de bola, tá? Subsidiar os cultivos de base familiar. Lembra que eu falei que você manter o homem do campo, a família trabalhando com subsídio, com assessoria técnica, não somente deixar ele lá no mato largado, oferecer terras, né? Reforma agrária, aquela coisa toda. Você não oferecer uma assessoria técnica, um subsídio técnico, conhecimento, agrônomo, você vai fazer com que a família possa, no futuro, não ter a colheita adequada e perder a propriedade, geralmente para o banco, ok? Então, subsidiar os cultivos de base familiar, galera, seria uma intervenção estatal que, nesse atual governo, é um pouquinho controverso, tá ok? Vamos para a última questão dessa live. Eu peço 1000 perdões a vocês, que estou preocupado com o meu filho. Meu filho não está se sentindo bem, né? Então, quer dizer, família é fogo. E correndo, que amanhã é aniversário de uma outra filha, né? E na correria. Eu já entrei atrasado no YouTube, já estou nervoso por conta disso. Mas enfim, vamos lá. Última questão de extrativismo vegetal e silvicultura. Ok, extrativismo vegetal e silvicultura. Deixa eu habilitar aqui os slides, que eu, no caso, já deveria ter aprendido, mas não aprendi ainda. Hei de aprender e de aparecer para vocês, tá bom? Na questão, vamos lá. Questão 88. Participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal. Brasil, 1996 a 2014. Você tem um gráfico onde o traço mais escuro é da silvicultura e o traço em cinza, mais clarinho, é do extrativismo vegetal. Enunciado: considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de: alternativa A, conservação do bioma nativo. Opção B, estagnação do setor primário. Opção C, utilização de madeira de reflorestamento. Alternativa D, redução da produção de imóveis. E alternativa E, retração da indústria alimentícia. Então, vou explicar uma por uma nos slides, tá bom? Para nós podermos aí marcar a última. Já lembrando a vocês, deixa o like, galera, deixa o comentário de questões que vocês queiram ver aqui no canal, ok? Obviamente, as próximas lives eu prometo que não ficará porcamente feita desse jeito, tá? Me desculpe a falta de qualidade, tá bom? Mas, enfim, um pouco no improviso, tá? Bom, galera, opção A, insinua a não extração de madeira, né? Primeiro, você tem um slide aí da diferença entre, eu vou trazer a silvicultura e extrativismo. Nós temos o extrativismo, que ele é sustentável, aqui a extração do látex. Nós temos o extrativismo vegetal sustentável. E aqui ao lado, obviamente, o extrativismo vegetal não sustentável, que é para a extração de madeira, para móveis, essas coisas, para a indústria moveleira, etc. Tá bom? Então, nós temos a sustentável e a não sustentável. Tá? Silvicultura. Conceito de silvicultura é a ciência que trata do cultivo de árvores, referindo-se às práticas relativas à produção de mudas, plantio,
manejo, exploração, regeneração dos povoamentos. Ok. Produção de mudas. Manejo é você extrair sem comprometer, tá, o restante da plantação. Tudo bem? Então deixa eu botar um exemplo, uma figura aqui de silvicultura para que vocês possam visualizar. Tá? Nós temos aqui uma silvicultura do eucalipto, tá? Muito forte na Bahia, Espírito Santo. Silvicultura do eucalipto, ok? E depois, deixa eu mudar aqui. Tem conservação do bioma nativo. Um exemplo da conservação do bioma nativo. Tá? Conservação do bioma nativo, a gente tem que pensar, galera, a gente tem um recurso de poder analisar também. É muito importante que vocês analisem, galera, os enunciados. Os enunciados é que vai mandar, ok. Mas essas informações, o título dos gráficos, a leitura dos gráficos, também vai dar subsídio para vocês poderem resolver a questão, tá? Então, vamos lá. A opção A, galera, vai insinuar a não extração de madeira. Ora, se não está extraindo madeira, dá uma lida novamente lá no título do gráfico, tá? Produção primária insinua que tem uma extração, ok? Deixa eu mudar de slide aqui. Ok, botei um exemplo de... esse slide eu estou trazendo para vocês só para dizer, galera, só para ressaltar a vocês que o setor primário é muito mais do que as commodities agrícolas, ok? O setor primário também vai englobar a mineração, a extração do petróleo, do gás natural, ok? Para a gente poder relembrar aí, tudo bem? Então, a opção B, o setor primário, como eu disse, ele é mais abrangente do que as commodities agrícolas. Na alternativa C, a silvicultura vai utilizar madeiras de reflorestamento. Tá? Deixa eu ir lá na silvicultura. Um exemplo aqui, vou habilitar aqui o slide para que vocês vejam. Um exemplo de silvicultura, onde a máquina, silvicultura, essa é no Canadá, ok? A máquina está operando e tirando o necessário. É claro que ele, dependesse do dono, ele retiraria tudo, venderia tudo para ganhar um dinheiro na hora, né? Mas, como nós lemos o conceito da silvicultura, ele vai realizar o manejo. Olha o manejo aí, ó. Ele vai procurar não tirar todas de uma vez, para dar tempo de que outras possam crescer e ser repostas, ok? Vamos lá na opção. Alternativa D, redução da produção de imóveis, né? No caso da opção D, a redução de produção de imóveis pode até reduzir a demanda da madeira nativa, mas não interfere na silvicultura como método de preservar florestas e de se extrair as madeiras, tá? Deu para captar aí? Tá? A alternativa D, a gente tem que comparar, ver se realmente a participação na produção primária, se a redução da produção de imóveis vai afetar no extrativismo vegetal ou de silvicultura, ok? Opção E, retração da indústria alimentícia. Essa opção é aquela opção em que o candidato pode eliminar sumariamente. Não estabelecer nenhuma relação de causa e efeito, ok? E aí, 10 segundos para a gente tentar finalizar essa última? Parabéns para você que assinalou a opção C, utilização de madeira de reflorestamento. Considerando as diferenças de extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico, olha a curva da silvicultura aqui subindo
em relação à produção primária florestal, ou seja, houve mais cortes de madeira. Entretanto, com certeza, o manejo permitiu a reposição do eucalipto, que é uma das espécies que cresce mais rápido. Com certeza, permitiu a reposição para no futuro, depois de 2014, você ter uma quantidade de madeira, de lenha, para fornecer à indústria madeireira, ok? Então, a silvicultura, por meio do manejo, vai permitir. Do contrário, você pode ver que o tracejamento aqui do gráfico do extrativismo vegetal diminuiu porque diminuiu a oferta de madeira. Muito provavelmente o setor extrativista ele não tem uma técnica de manejo adequada, como se verifica na silvicultura, que é o caminho, turma, de salvar realmente. Se nós quisermos uma sustentabilidade, a silvicultura é o caminho. Então, se cair uma questão de silvicultura e extrativismo, nós já sabemos que a silvicultura é a mais adequada quando se fala em longo